Olá a todos, sejam bem-vindos de volta aqui ao podcast da IS Portugal e ao Grupo Imagine Universe. Eu sou o Guilherme e estamos de regresso aqui no segundo episódio da nossa conversa sobre aqui a transição da Universidade para a Indústria. Poderíamos incluir os professores, o professor João Cardoso, o professor Mário Eusébio e o professor João Pinto. Depois temos falado aqui um bocadinho sobre a engenharia mecânica no episódio anterior. Depois vamos ficar aqui um bocadinho mais na tecnologia farmacêutica e na química. Vou começar aqui por perguntar ao professor João Pinto quais é que são os desafios da transferência de tecnologia para a escala industrial, ou seja, scale-up, como o professor vai exemplificar nisso. Portanto, quando nós sabemos, nós normalmente começamos o nosso exercício à escala laboratorial, portanto, e muitas vezes em tubo de ensaio, que é uma realidade completamente distante e muito diferente daquilo que vai acontecer na prática cotidiana. Muito da tecnologia farmacêutica, ou muita da tecnologia que nós usamos em farmácia, portanto, obviamente ela já tinha sido desenvolvida a nível de outras indústrias. Portanto, e aí nós temos que uma aprendizagem muito importante que fazemos junto das outras indústrias. Eventualmente, com a exceção dos injetáveis, em que será mais próxima ou mais exclusiva da parte farmacêutica, compressão, granulações, portanto, enfim, tudo encapsulação. Portanto, nós encontramos essas tecnologias noutros áreas. Portanto, aí bebemos bastante. Aonde é que também podemos aprender? Obviamente que uma das vantagens, como também já foi dito no episódio anterior, é a quantificação. Portanto, eu creio que os engenheiros, por natureza, sabem quantificar. Nós, mais dirigidos para a farmácia, portanto, nós sabemos qualificar. Portanto, nós somos bons em qualificar e menos bons, ou para dizer maus, em quantificar. Portanto, aí temos também muito a aprender na parte da engenharia e quando fazemos a quantificação, fazemos, portanto, com a quantificação nós depois conseguimos fazer outras coisas muito interessantes, que é a modulação. E hoje em dia estamos bastante a aprender a modular. E isto é uma realidade que já tem muitos anos nas áreas de engenharia, nas várias engenharias, em farmácia é mais recente. Portanto, em termos de indústria farmacêutica, a legislação é mais recente. Portanto, e aí também estamos a aprender e podemos, portanto, evoluir bastante nessa área. Portanto, a quantificação, o rigor, a modulação, portanto, o acompanhar de outras tecnologias, o endogenizar de outras tecnologias, são obviamente mais-valias que nós assumimos e assimilamos também. Tudo. Ok, em termos de mudança de tecnologia da universidade para o setor farmacêutico, há, há aqui uma série de problemas de mudança de escala que normalmente os engenheiros químicos têm que saber e estar conscientes deles, nomeadamente que quando se faz em laboratório, normalmente uma escala pequenina, as áreas são as áreas específicas, a área por unidade de volume, normalmente é maior. Quando nós aumentamos a escala, as áreas por unidade de volume, elas diminuem. Portanto, não é a mesma coisa arrefecer ou aquecer o tubo de ensaio e aquecer ou arrefecer um reator com 1 metro cúbico ou com 300 litros. Depois, por exemplo, a agitação, agitar um tubo de ensaio, posso fazer à mão e conseguir uma boa agitação. Já quando chego à parte industrial, eu não posso não conseguir fazer uma boa agitação. E depois, como estamos aqui no âmbito de GMP e de qualificação de desempenho, eu, na indústria farmacêutica, quando faço o scale-up, eu tenho que provar que consegui fazer o scale-up e consegui obter uma boa mexura. Portanto, é preciso ir buscar todas as ferramentas de análise estatística que os alunos deviam ter interiorizado durante o curso para provar, por exemplo, que eu consigo fazer uma boa mistura, perceber quais são as diferenças entre usar um tipo de agitador, um outro tipo de agitador, usar mais velocidade ou menos velocidade, e qual é o impacto que isso tem
do meu produto, porque se estiver numa escala laboratorial, normalmente não tem pontos quentes. Se tiver uma reação exotérmica, se estiver num processo industrial, eu posso ter pontos quentes que poderão potenciar a formação de impurezas. No caso da indústria farmacêutica, ter determinadas impurezas acima de um determinado nível é muito crítico, porque essas impurezas podem representar ou não questões de toxicidade. Mas outra questão muito relacionada já foi referida aqui, é a questão da quantificação, ou seja, os métodos analíticos são usados e provar que o meu método analítico mede aquilo que eu digo que eu medo, ou seja, a validação dos métodos analíticos e provar que eu consigo quantificar com incerteza aceitável, quer o dosímetro, ou seja, concentração do princípio ativo, quer concentração de impurezas presentes na minha amostra, abaixo de limiares de toxicidade ou de limiares em que numa determinada instalação, se eu produzir mais do que um produto, não tenho, por exemplo, contaminação cruzada, em que no medicamento aparece restos no princípio ativo que não deviam estar lá. Então, há aqui uma série de desafios que se podem colocar na indústria farmacêutica, sobretudo quando a indústria farmacêutica é multiproduto e que não se colocam claramente à escala laboratorial. Obrigado. A minha parte, como é da mecânica, eu não sou da tecnologia da farmacêutica propriamente dita, mas há coisas que nós fomos passando, até devo dizer, sobre engenharia, há uma sobre engenharia no meu gabinete, por facto de trabalhar há 30 e tal anos na farmacêutica, não é? Já não somos capazes de fazer um projeto de escritórios sem ter aquele rigor todo dos comandos, da sonda, da caudal, da ar. A contabilidade é uma coisa fundamental e na farmacêutica eu vejo montes de colegas, pelo menos na minha geração, quando eu comecei a trabalhar, raramente era aquele que fazia um diagrama psicométrico que sabia entendê-lo, não é? Agora é diferente. Agora eu dou essa cadeira no Excel e na Nova e realmente eles têm que aprender qualquer coisa. O que eu direi é que o rigor, o rigor é aquela aprendizagem maior que passa desde a tecnologia farmacêutica para, neste caso da mecânica, que é onde eu trabalho, porque obriga-nos realmente a responder de acordo com o GMP e com aquilo que vai ser qualificado mais tarde. Ah, nomeadamente, se a temperatura vai estar dentro dos parâmetros que foram exigidos, se a umidade vai estar, se as partículas vão estar, se a pressão vai estar, e outras coisas que têm a ver com segurança, contenção e por outras coisas desse género. De maneira que eu acho que, na minha parte, daquilo que eu aprendi, trabalhando para a farmacêutica foi muito importante para a minha carreira, porque me deu uma visão muito mais rigorosa do trabalho de projetos de engenharia e de obra, claro. É isso. Obrigado. Obrigado. Aqui um sítio já falámos. Qual é a sua opinião aqui sobre a digitalização e uso de modelos computacionais para aqui o desenvolvimento de novos fármacos? Novos fármacos e novos produtos, e novos medicamentos e tudo isso. Portanto, ou seja, obviamente que lá está, com mentes bem formadas, para tal inteligência natural que falávamos no episódio anterior, portanto, a inteligência artificial vai acrescentar uma grande capacidade de processamento, isso é inquestionável. A questão lá está é saber se realmente os resultados que nós estamos a obter com a inteligência artificial fazem sentido e nos permite, de facto, andar mais depressa, que é o que nós queremos, do que andar aos tropeções ou andar para outros lados, que é o que não queremos, não é? Portanto, obviamente que a digitalização nesse sentido é muito importante, também inclui neste contexto, portanto, coisas como a indústria 4.0, não é? Que é uma coisa que nós estamos também a implementar da própria farmacêutica, até para que gerir todos os processos se torne mais fácil e, obviamente, no limite, sempre na tendência para melhorar a qualidade daquilo que nós fazemos. Como sabemos, nós somos obrigados, de acordo com a Pharmacopeia, que é a lei, Pharmacopeia portuguesa, que obedece à Pharmacopeia europeia, que é a lei, portanto, a critérios de qualidade, nós dizemos 2, 3 sigma. Ora, nós temos ainda muito caminho a percorrer
para melhorar, de facto, a qualidade do que nós fazemos. Portanto, a parte da digitalização, da integração, da modulação, eventualmente os digital twins também que se começa a falar hoje em dia, são tudo coisas que estão não só na moda, mas que realmente, quando bem usados e bem implementados, portanto, nos vai melhorar substancialmente aquilo que fazemos diário. Aqui em relação à digitalização, veio trazer uma garantia de qualidade, ou seja, uma maior facilidade em mostrar a garantia da qualidade, porque quando sem digitalização fica muito mais difícil. Por outro lado, é mais fácil tratar de uma grande quantidade de dados, incorporar a base de dados uma série de lotes, uma série de produções e tentar tirar a partir dali padrões e tentar perceber quais são os padrões do passado e conseguir antecipar o comportamento futuro e, ao antecipar, conseguir corrigir antes e manter os processos, né, de controle estatístico com a garantia de qualidade. Outra coisa que é muito importante com a digitalização, com as ferramentas digitais, é automaticamente a integridade dos dados é muito mais fácil de ficar assegurada, não só a integridade dos dados, como, por exemplo, a responsabilidade de determinados dados, de determinadas ações, dentro da parte da garantia de qualidade, fica muito mais fácil. Portanto, aí a digitalização veio ajudar muito a quantidade de papel que é necessário e que agora pode ser claramente reduzida até podemos chegar ao limite de conseguir trabalhar até sem papel. Basicamente é isso. Mais uma vez, não posso falar da tecnologia da Galenia, porque embora tenha feito muitos projetos em que há realmente lá as aulas Galenia para fazer experiência e tudo mais, mas a digitalização realmente tem-nos acompanhado e agora está a chegar a um ponto em que eu acho impressionante. Há pouco tempo fiz um seminário sobre digitalização na parte do controle e automação nos sistemas de mecânicos, acho, e realmente atingimos agora um ponto de falou-se de digital twins, de machine learning, esse tipo de coisas, de tal modo que é possível hoje nós controlarmos com muita precisão uma instalação. Agora, há uma coisa que é inegável, a qualidade dos dados. Há bocado falou da parte sério. Ainda há pouco tempo fui a um cliente meu, farmacêutico, que precisa de fazer uma alteração e apresentou os dados, e os dados não valem nada. Pronto, é só isto, tirados por uma empresa conceituada de controle, não quero falar aqui de nome, disseram que estavam a tirar dados de temperaturas, de potências, de caudais, cada 15 minutos, e depois acabam por vir dados a cada dia e depois se calhar nem é a mesma hora, nem são comparáveis. Aqui para mim ou nada é igual. Portanto, ah, é assim, eu acho que há que haver também, tem que haver qualquer coisa humana nisto, porque só tirar dados por tirar e depois a pensar que aquilo tudo vai se resolver sozinho, eu imagino que isso venha a ser possível, eventualmente, no futuro, mas para já não é. De maneira que sou totalmente a favor da digitalização, totalmente, mas também sou a favor de um controle muito apurado daquilo que nós queremos e o que queremos obter, e saber ler os resultados. Pronto, e aí ainda tenho algo caminho a percorrer. Obrigado. Obrigado. Mas a questão é aqui sobre as lacunas entre a formação que recebe entre a química e a indústria farmacêutica. Como é que se podemos aproximar mais destas? Pronto, está bem, eu não sou propriamente a pessoa mais indicada para falar de química, apesar de ter tido uma boa formação em química, mas já há muitos anos. De qualquer maneira, eu se calhar também vou-lhe fazer ainda outra coisa que é para além da química, eu se calhar falaria também da bioquímica e dos biológicos. Vamos integrar os dois, até porque hoje em dia cada vez mais temos aquilo que se chama as pequenas moléculas, não é? Que nitidamente vêm da síntese química, das macromoléculas, que vêm de processos biotecnológicos. Portanto, feita esta generalização, ou esta abrangência, o que é que nós podemos fazer para aproximar? Obviamente que nós fazemos, até por questões de custo, a trabalhar em escala muito reduzida
fazer depois uma transposição de escala, portanto, para a escala industrial. Na transposição na escala reduzida, obviamente, nós temos competências para o fazer, conseguimos com modelos animais, com modelos ex vivo, in vitro, portanto, quantificar o impacto das novas moléculas. Obviamente, quando começamos a escalar para uma escala industrial, obviamente aí precisamos também de uma escala, precisamos aí de competências da área de engenharia. O que é que podemos fazer mais? Pronto, mais uma vez concentrarmos nos fundamentos, não é? Perceber os princípios de funcionamento, perceber como é que aquilo funciona, e fazer com que os alunos entendam e consigam pensar de tal forma integrada. Eu penso que aqui a integração de conhecimento é a palavra-chave para nós, para preparar os mais jovens para uma vida cotidiana, uma vida diária a nível industrial. O que é que eu noto? Na realidade, os alunos acabam por abordar as temáticas principais nas cadeiras, mas muitas vezes de forma leve. E o que é que eu acho que falta aos alunos que estão interessados na área farmacêutica? Eles também têm que ser mais proativos na tentativa de ir um bocadinho além do que é dado nas aulas. Eu noto que realmente os alunos muitas vezes não estão interessados em ir mais além, ir a ler revistas da especialidade, ler artigos, ler livros, que isso é que vai dar o mais. Por exemplo, se nós estivermos a falar em química analítica pura e dura, validação de métodos, ou escalar, ou mesmo na engenharia pura e dura, engenharia química ou biológica, há ali uma série de conhecimentos que damos, entre aspas, pela rada, e que se o aluno não tem o cuidado de tentar aprofundar, na realidade, depois quando chega ao mercado de trabalho, ele sente-se um bocado desamparado porque não usou o tempo extra que tinha, que às vezes entre exames, testes, não sei o quê, dedicam muito tempo a aprender coisas que às vezes não são tão importantes e decorar fórmulas, e ficam sem este tempo para atividades extra que lhe permite aprofundar, sobretudo aprofundar, os alunos estão mais interessados na parte legal do mercado, da engenharia, aspectos práticos. Por exemplo, no caso da engenharia química da Nova, eles não dão tanta profundidade à validação de métodos, mas é uma coisa que facilmente, se eles quiserem aprofundar, eles conseguem perceber, mas tem que partir também da parte deles, porque, sobretudo com Bolonha, nós temos alguma limitação do tempo de contato docente-aluno e, por um lado, isso também potencia a mais, de acordo com a distribuição de Bolonha, mais tempo de trabalho individual do aluno. Muitas vezes o aluno não usa esse tempo no aprofundamento desses conceitos, mas devia usar. Essa é a minha mensagem que eu tenho para deixar. Também ler revistas da especialidade, interessar-se pelos assuntos e tentar ir a fundo, trazer questões para o professor, se for preciso questões incómodas para o professor, que alguns professores também não têm este conhecimento prático, conhecem muito bem a indústria, conhecem muito bem o laboratório, conhecem muito bem a parte de investigação, mas nem todos conhecem muito bem a parte prática e a parte industrial. Portanto, trazer essas perguntas, debater, se possível até com o professor, com os colegas, ajuda também na aprendizagem. Obrigado, professor. Mais uma vez, não estou à vontade no tema, não é? Eu não leciono essa área sequer, mas o que eu posso dizer é o meu testemunho ao longo da minha carreira, com colegas clínicos que trabalham para a farmacêutica, e há uma coisa que tenho uma grande admiração pela capacidade que eles têm de esquematizar todo aquele processo, o que é que se vai passar, e depois passar aquilo para a indústria e buscar equipamentos aqui, ali e acolá e transformar aquilo numa fábrica, não é? Eu isso admiro, não percebendo nada, admiro e acho que se a faculdade for capaz de preparar alunos, como ouvi esses meus colegas, que se autoprepararam em parte, mas que aprenderam a base, neste caso foi no técnico, eu acho isso realmente maravilhoso. Eu Obrigado. não sei opinar como é que deve melhorar ou piorar, não sei. Obrigado.
Aquilo que me esconde esta parte, coisa que são os contributos que acha que os químicos podem ter para a inovação. Os contributos que os químicos podem ter, olha, conhecer os mecanismos de atuação, portanto, ou seja, uma interface entre a química pura e dura, a química de síntese com a farmacologia. Portanto, e sabendo que hoje em dia, portanto, os receptores, em termos celulares, são moléculas, são conhecidos, portanto, cada vez mais há colegas que, inclusivamente também utilizando ferramentas, informáticas, software, conseguem fazer de facto portanto, a concepção in silico, como se costuma dizer, de novas moléculas, portanto, e de facto, no desenvolvimento de novos medicamentos, os milhares, para não dizer milhões, de possibilidades de estruturas que hoje em dia se criam para chegar àquela molécula, aquela estrutura, é de facto fantástica, não é? Que coisa que não se conseguia fazer há uns anos, e hoje em dia já se consegue muitas vezes antecipar para determinada doença, ou seja, um receptor celular que não está disfuncional, simplesmente assim, saber qual é a estrutura química que mais ou menos complexa que vai interatuar e que vai corrigir de facto essa célula, esse tecido e minimizar ou acabar com a doença, ou curar o próprio doente. Portanto, aí a química e a biologia, na vertente da biotecnologia, têm tido um desenvolvimento fantástico e, de facto, não é por acaso que o número de moléculas que estão a surgir cada vez é maior. Não é? E, de facto, repare, vejo-se o que está a acontecer em oncologia, por exemplo. Não é? Portanto, o número de novas entidades químicas, novas moléculas, é absolutamente avassalador. Quer dizer, e mesmo um especialista na área, portanto, acaba por perder um bocadinho o fio à meada, porque, entretanto, já está desatualizado, não é? E, portanto, a necessidade de atualização hoje em dia é muito grande para ter realmente, obviamente, que a parte da síntese, quer química pura e dura, quer biotecnologia, está a ser feita. E depois temos cá os tecnologistas, os engenheiros, pronto, para transformar de facto aquilo que se fez no. Aquilo já não é em tubo de ensaio, não é? Aquilo já são nos pocinhos, não é? De análise, em que estaremos ali a falar de quase de microlitros, não é? E de microgramas, não é? Portanto, e outra componente também é a parte analítica. A parte analítica evoluiu de uma forma extraordinária. Quer dizer, do ponto de vista não só das técnicas analíticas, das metodologias, mas das quantidades analisadas, não é? E nós hoje andaremos nos picogramas, em muitos casos, não é? Portanto, e de facto, isso foi um desenvolvimento fantástico. Ok. Problema. Ok, aqui, além das questões já referidas de desenvolvimento das moléculas e dos métodos analíticos, há aqui coisas que são cada vez mais importantes, por exemplo, as questões da sustentabilidade, ou seja, conseguir fazer os mesmos medicamentos, mas tendo por trás questões de sustentabilidade associadas. Por exemplo, na indústria farmacêutica não é muito fácil a reutilizar solventes, porque solventes reutilizados eu posso ter determinadas impurezas, mais uma vez podem apresentar riscos relacionados com toxicidade, com outro tipo de riscos. Portanto, tentar aplicar a sustentabilidade, trazer a sustentabilidade para a indústria farmacêutica hoje, para mim, é um desafio muito grande, tal e qual também é um desafio muito grande, os novos materiais poliméricos, funcionais, a utilização de novos catalisadores, quer sejam catalisadores, quer sejam, no caso dos biofármacos, moléculas vivas que são funcionais enquanto moléculas vivas ou outro tipo de medicamentos avançados. Depois questões muito simples relacionadas também com a química, que é a questão da catálise, a purificação do API, o API é o princípio ativo, e conseguir fazer isso usando tecnologias de química verde, mais uma vez repito, por exemplo, moléculas funcionalizadas me permite separar, como se tiver, por exemplo, um composto, um biofarma,
facilmente eu tenho uma mistura entre partículas retrovirais, partículas virais, vesículas, células, etc. E tenho que conseguir separar só aquilo que eu quero e garantir que não há qualquer efeito para o paciente de moléculas que possam existir ali e que possam ter efeito secundário. Portanto, há aqui cada vez mais uma série de desafios, quer na parte da química, quer na parte da bioquímica, da biologia ou de geofármaco, levantam problemas cada vez mais difíceis, mas cada vez também mais desafiantes de resolver. Eu creio que Só posso ficar admirado com o que a tecnologia atingiu até agora. Eu, como nós todos assistimos quando foi no ano 2020, quando andávamos todos preocupados, quando é que vem a tal vacina da doença Covid, e a rapidez com que foi possível realmente preparar vacinas eficazes, e foram eficazes, né? Apesar de haver aqueles que dizem que aquilo não funcionou, não sei o quê, mas na verdade funcionou, pelo menos comigo funcionou, né? E eu admiro muito a capacidade que a analítica hoje em dia e de fazer simulações, principalmente digitais, não é? Ou quase, que imagino que há uma coisa no meio daquilo que seja feita em galénico, ou não galénico, ou microgalénico, ou ultramicro, mas eu só posso admirar e que continuem, porque enquanto houver esse trabalho, depois eu vou ter que fazer a parte mecânica, trabalhar os laboratórios, manterem essa parte toda. Obrigado. Trouxe a nossa segunda parte desta conversa, depois de mergulharmos aqui nestes desafios do desenvolvimento galénico e da química. Aqui agora no terceiro episódio vamos tentar juntar aqui as peças todas e debater como é que um currículo ideal e perceber como é que aqui isto pode ajudar a encurtar aqui a distância entre a academia e a indústria. Por isso continuem desse lado e voltamos no próximo episódio.